Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a elaboração dos nossos contratos de safra. Primeira coisa aqui, gente, a gente fala contrato de safra, mas parte da doutrina entende que o termo correto que a gente deveria usar é contrato por safra e não de safra. Mas a legislação trouxe o termo de safra, viu, gente? Então, às vezes eu falo de safra porque tá na lei, só que ele é um contrato por safra, pelo prazo da safra. Primeiro ponto para você fazer o seu contrato. Eu indico que você coloque no contrato qual que é a data de início, porque o início da safra você consegue determinar. Você sabe quando o funcionário vai começar. Se ele vai começar amanhã, você pode colocar lá, data de início tal. E o término? No contrato de safra você coloca lá, sendo que o término é assim que encerra a safra. Esse contrato é feito pela safra e assim que encerrar vai acontecer o término. Você pode especificar mais. A safra de produção de milho, a safra para plantio e colheita de cebola, a safra, você pode especificar o que você está dizendo quando você está se referindo à safra, porque a legislação não especifica. Então, isso pode dar uma margem. E é até um ponto importante, viu, gente? Tem que ter muito cuidado com isso. Eu já vi contratos de safra serem feitos só para o plantio, só para a contratação do funcionário durante o plantio. Só que lá no contrato, muitas vezes está só escrito assim: esse contrato vai ser firmado durante a safra. E aí termina o plantio, o empregador vai e encerra esses contratos. O que acontece, gente, com isso? Você tem um risco jurídico. Você tem um risco de o funcionário depois falar: eu fui contratado para a safra. Na legislação fala que é o período compreendido entre o preparo do solo para o plantio e a colheita. Eu vim achando que eu ia ficar até o fim da colheita. Terminou o plantio, eu fui mandado embora. Então, o que acontece? Um passivo. Esse funcionário pode sim requerer a indenização por todo o período até a colheita. Então, é importante ter esse cuidado na hora de você fazer um contrato de safra. Especifique o que você está se referindo quando você fala sobre a safra. E tenha um cuidado redobrado se esse contrato for só para o preparo de solo para plantio, só para debulha de semente, só para alguma coisa específica que antecede a colheita. Porque é como eu expliquei para vocês, gente, o entendimento popular é de que a safra diz respeito à colheita. Então, quando você faz um contrato de safra só para plantio ou só para debulha, você pode estar dando margem para um passivo. O que você pode fazer nesse caso, ao invés de um contrato de safra? Fazer um contrato por atividade específica. Ele vai ser exatamente igual, ele é um contrato por prazo determinado também, só que ele é só para aquela atividade ali que o funcionário está sendo contratado. No caso, para debulha, preparação de semente ou para plantio, você não coloca o termo safra para não dar margem para depois ter alguma discussão sobre isso por o funcionário não ter ficado até a colheita, ok, gente? Só para não gerar uma confusão aí, que isso é bem importante e às vezes pode gerar algum passivo para o empregador, para o produtor rural. Então, gente, primeiro ponto, vocês vão colocar a data de início e a previsão de término. Qual que é? Término da safra de milho. Ou então, muitas vezes, o funcionário é contratado para duas culturas, para duas safras juntas, para a safra de soja e de milho. Então, você coloque no contrato para a safra de soja e milho. Pronto. Você não vai precisar prorrogar, você já está prevendo no contrato aquela atividade ali e qual que é o motivo da contratação. Um outro ponto importante que eu indico que vocês coloquem, uma outra cláusula falando que aquele contrato pode ser prorrogado através de aditivo contratual para fim de atividade específica nos termos do artigo 451 da CLT. Gente, eu já vi muita gente falando contrato safra não pode ser prorrogado. Por que isso é falado, gente? Por que vocês acham que as pessoas falam que o contrato de safra não pode ser prorrogado? É porque a safra em si, você não tem como prorrogar uma safra. Então, você não pode fazer a safra está sendo prorrogada. A safra termina quando termina a atividade agrícola ali. Por isso, não tem como você fazer essa prorrogação da safra em si. Mas todo contrato por prazo determinado pode ter uma prorrogação. O que eu indico? Que se você precisa fazer a prorrogação, o que acontece na prática, gente? Só para vocês entenderem. Muitas vezes o funcionário é contratado por safra, por exemplo, faz um contrato de safra e depois que terminar a safra, o produtor precisa de alguns daqueles funcionários, às vezes não todos, para fazer alguma outra atividade. Para, por exemplo, fazer a debulha, a preparação da semente para o outro ano. Então, ele vai precisar fazer a prorrogação dos contratos só de alguns funcionários.
funcionários para aquela atividade específica. Você pode fazer? Pode, porque você não está prorrogando a safra. Você está fazendo uma prorrogação no seu contrato por prazo determinado para uma outra atividade específica. Então, nada impede que você faça isso. Não pode ter mais de uma prorrogação. Então, é só uma, viu, gente? Tem que ter cuidado com isso também. Às vezes, a gente faz um contrato pelo plantio, por exemplo, por atividade específica plantio. Você quer prorrogar ele para colheita? Pode? Pode, desde que seja uma prorrogação. Depois que você prorrogar para colheita, você não pode prorrogar de novo. Todos os contratos por prazo determinado seguem essa mesma regra, viu, gente? Então, espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Então, prevejam essa possibilidade de que esse contrato pode ser prorrogado para atividades específicas por meio de aditivo contratual nos termos do artigo 451 da CLT. É uma dica boa. Às vezes, o cliente, o produtor rural, ele vai precisar disso no contrato dele. Então, vale a pena. Quer dizer que depois... E se não tiver essa cláusula, gente? Às vezes vocês vão perguntar, Lohane, e agora? Eu tenho um contrato que não tem cláusula prevendo a possibilidade de prorrogação. Posso prorrogá-lo? Pode, não tem nada que impede. Isso daqui é só para trazer mais segurança jurídica, viu, gente? Mas não é... Você pode fazer uma prorrogação em contratos por prazo determinado. Outro ponto que eu indico que vocês coloquem nos contratos de safra. Aqui eu trouxe pontos importantes para a elaboração desses contratos, viu, gente? Outro ponto, a autorização de descontos. Eu sempre prevejo, em todos os contratos de trabalho que eu faço, a autorização do desconto de até 20% a título de habitação e até 25% a título de alimentação, caso seja fornecida pelo empregador. Por quê, gente? Porque a nossa legislação específica, tanto na lei quanto no decreto, prevê esse desconto, essa autorização para esse desconto de até 20% de habitação e até 25% de alimentação. Lembrando que esses percentuais, gente, eles incidem sobre o salário mínimo, não é sobre o salário da pessoa, viu? Às vezes isso gera confusão, eu já vi, às vezes, algumas vezes sendo descontado um valor maior do que é permitido legalmente, porque as pessoas usam como base o salário do funcionário. Não é assim, é realmente sobre o salário mínimo. Por que eu indico que você já preveja essa autorização de desconto? Porque pode ser que depois aconteça de, às vezes no seu caso você vai falar, não, mas o empregador no meu caso, ele não fornece alimentação. Não tem por que eu prever essa autorização de desconto. Mas se em algum momento ele resolver oferecer, mudar a condição, mudar a situação ali, já está autorizado. Para você já estar prevendo essa autorização, porque senão depois você vai ter que fazer auditivo contratual com todo mundo. Pode? Pode, não tem problema fazer depois. É só para evitar trabalho para vocês e já trazer mais segurança jurídica para o cliente também. Já prevejam essa autorização. Prevejam a autorização dos descontos. Prevejam também, gente, que caso seja cedido moradia ou alimentação para a subsistência do funcionário da sua família, que essa cessão não tem natureza salarial e não integra o salário. Preveja isso. Hoje pode ser que o produtor rural não forneça, não ceda moradia, mas se algum dia ele vier a ceder, você já tem essa previsão no seu contrato e isso é segurança jurídica para o seu cliente. Então já prevejam isso. Quais que são as condições para a gente poder fazer tanto desconto de alimentação e de moradia, como também a cessão, caso eu não queira descontar, para eu poder ceder sem que isso seja salário? Quais que são as condições? Se eu for fazer os descontos, eu só preciso ter autorização dele. Então, por isso que a gente prevê no contrato, para ter um acordo entre as partes com essa autorização do desconto de moradia e de alimentação. E a cessão? Para fazer cessão, tem um procedimento legal específico. A gente tem que ter autorização no contrato, por isso que eu falo para vocês já colocarem no contrato de safra. E, além disso, você tem que ter 2 testemunhas, no mínimo, que assinaram esse contrato, porque a lei fala que são testemunhas no plural, então no mínimo 2. E além disso, é obrigatória notificação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais informando dessa cessão. O que eu indico? Que você faça uma notificação geral, já informando toda a cessão de moradia realizada na fazenda para os trabalhadores não tem natureza salarial nos termos dos contratos acordados entre as partes. Pronto, porque aí todos os funcionários que chegarem depois, você já fez a notificação no sindicato. E outra coisa que eu indico muito que vocês coloquem nesses contratos de safra, a data prevista para o encerramento da safra. A safra desse contrato tem previsão de encerramento no dia tal, somente a título de cálculo da multa do artigo 479 e 480 da CLT. Só para isso que é essa data, gente. Por quê? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a rescisão desses contratos de safra. Quando o funcionário pede demissão antes de acabar a safra, começa o problema, a insegurança jurídica. Se você não tem essa cláusula
cláusula no seu contrato prevendo a data de encerramento da safra, como você não sabe qual que é a data e o contrato é por safra? O funcionário pede demissão amanhã. Tá faltando mais ou menos 2 meses para acabar a safra. Mas como que você vai saber qual que é o valor que eu vou pagar para ele de indenização? Por quê, gente? Porque lá no artigo 479 da CLT, ele fala que contratos por prazo determinado, quando a pessoa é demitida antes de acabar o contrato, o empregador tem que pagar para ela uma indenização de 50% sobre o que ela teria para receber até o fim do contrato. Se eu não sei quando o meu contrato de safra acaba, como é que eu sei quanto que eu vou pagar para ele? Eu não sei, 50% de quando? Não tá falando até quando seria. E por mais que você saiba, é dia tal, a safra acaba mais ou menos tal época, o funcionário sabe disso, mas se não tem nada sendo falado sobre isso no contrato, é um risco. É um risco de passivo que a gente pode evitar. Não tem por que o seu cliente correr esse risco. Então, por isso que é interessante você prever essa data de encerramento no contrato. É só para cálculo da multa, gente. Quer dizer que esse contrato vai encerrar esse dia? Não. Pode ser que ele encerre 10 dias depois, 15 dias depois, ou 10 dias antes, 20 dias antes. É só para você ter como referência, trazendo segurança jurídica para as partes no caso de uma rescisão antes do fim da safra.